Sobre São Paulo, Dineno está contratado, tá? Faltava só a realização de exames médicos, empréstimo até o fim da temporada. São Paulo assume 100% dos salários, mas não banca nada ao Cruzeiro pelo empréstimo. Jogador que vai ser bem mais barato do que o Carlos Vinícius. Com o Carlos Vinícius, o pacote ia ficar bem superior a R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas. Com o Dineno, o custo vai ficar na casa dos 600 mil por mês. Jogador que, inclusive, chega com um aval do técnico Luiz Zubeldia. Boa noite, Nicola. Zubeldia deu aval para contratar Dineno. Sim. Se ele não vai utilizar ele, vai que ele não gosta do atacante. Deu aval sim, tá? Eu não sei só, Henrique, sendo bem sincero, se o nome do Dineno surge a partir do Zubeldia ou se surge do São Paulo, e aí o São Paulo pergunta para o Zubeldia. Mas antes de contratar, o São Paulo consulta o Zubeldia e ouve, não, pode trazer, a gente põe para jogar sim, tá? E vai ser importante, porque hoje o São Paulo tem o André Silva e o Rian Francisco, e está muito claro que o Rian Francisco não goza de muito prestígio com o atual treinador. João Roseno perguntando se há algum outro reforço do São Paulo. Não, além do Dineno, não sei de mais ninguém. O Kish, lembrando que eu cheguei cedo, porque hoje tem tempo técnico, né? Então não posso me estender muito aqui na live não, tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Além do Dineno, mais algum reforço para chegar? E o Corinthians vai contratar o Igor Vinícius? Até perguntei hoje para o empresário do Igor Vinícius se tem alguma novidade nessa história. Sem novidades no negócio, tá? O que eu perguntei para o pessoal do São Paulo é se eles topariam negociar mesmo que se fosse com o Corinthians. E aí deixa eu até abrir aqui só para trazer para vocês esse feedback. Tudo depende, até porque ele vai ficar livre mesmo. A ideia é negociá-lo na metade do ano, tá? Então eu imagino que o São Paulo queira alguma compensação financeira, especialmente se for para algum rival. O Ari Júnior com like número 5. Quais as metas para o ano do São Paulo? As metas esportivas, Ari, que metas você se referiu de competições? Ou de vendas de atletas, enfim, dá uma especificada. João Piscina mandando boa noite. 64 milhões no Matheus Alves não é um valor muito baixo? O Gustavo São Paulo assegura que não tem nada no Matheus Alves, tá? Quem me assegura, eu vou até dar nome, quem me garantiu que não chegou nada foi o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. O Júlio estranha essa notícia de que o CSKA estaria disposto a pagar 10 milhões de euros. É verdade que o Paul Fernandes pode pintar no São Paulo? Quando ele foi contratado pelo Fortaleza, quando o Paul Fernandes foi contratado pelo Fortaleza, o São Paulo era um dos interessados. Ele está livre no mercado, né? Porque o Fortaleza o dispensou. Deixa eu ver se tem alguma chance. Quer ver? Ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Paul Fernandes, que saiu do Fortaleza, pintar no São Paulo? Vamos tentar descobrir essa parada aí para avisar para vocês, tá bom? Rodrigo M, boa noite, Nicola. Quais as novidades no São Paulo? Estamos atrás aqui, tá? Boa noite, Nicola. Entrei agora. Me explica aí. Mais cedo vi seu vídeo falando do interesse do São Paulo em Lautaro e agora tá fechando com o Dineno. Explica aí, eu me equivoquei. André, você não deve ter prestado atenção no vídeo. Perguntaram sobre Lautaro Dias, tá? Fui checar no São Paulo e o que eu ouvi do São Paulo é que não fazia parte dos planos. Surgem muitos nomes, né? E aqui, qual que é a nossa missão aqui? É tentar ir atrás das fontes e perguntar se existe alguma chance desses negócios acontecerem ou não, tá? Tô até abrindo a parte em que eu falo do Lautaro aqui, ó. Lautaro foi sugerido ao São Paulo, tá? Mas não causou grande empolgação. Até porque ele não é um jogador de referência, não é um centroavante nato. Tinha aquela questão de ter feito gol no São Paulo, tem uma relação de que em outras janelas ele foi procurado pelo São Paulo, mas para essa janela não havia interesse. O São Paulo entende que o Dineno, por ser um centroavante, um camisa 9 de ofício, vai ter mais utilidade e serventia do que o próprio Lautaro, tá bom? Falando que é torcedor do Tricolor, São Paulo precisa de um meia de ligação e de um atacante. Erlean, chegaram a especular que o Coronado poderia ser contratado, chance nenhuma, tá? Ainda que o Igor Vinícius interesse ao Corinthians e possa existir uma conversa, Coronado não vai ser alvo de troca.
ganha 2 milhões de reais por mês, valor que incapaz de caber dentro da folha salarial do São Paulo. E o São Paulo avalia que já tem 2 jogadores para a mesma função, o Lucas Moura e o Oscar. Hora de falar sobre o fair play financeiro no futebol brasileiro. Discussões que haviam começado no ano passado ganharam nessa segunda-feira o apoio do presidente da CBF, Samir Schaut. Importante contar que ele assinou uma portaria nessa segunda-feira, permitindo a elaboração de um plano em até 90 dias, para que essa ideia possa sair do papel ainda na temporada de 2025. A ideia com o fair play financeiro é estabelecer regras com limite de gastos de acordo com a receita. Ninguém vai poder gastar mais do que arrecada, algo básico, óbvio, mas que é cumprido por poucos clubes no Brasil. Além disso, também vai haver a necessidade de quitação de dívidas atrasadas, algo que parece absolutamente sublime e óbvio, mas que também não acontece no futebol brasileiro. Passo importante, liderado por alguns clubes como Palmeiras e Flamengo, dá para dizer que o São Paulo também está nessa, e agora é aguardar pelas cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho para ir trazendo atualizações para vocês. Combinado? Falar sobre Juan Dinenno, novo reforço do São Paulo. Gravei na noite desse domingo no meu blog no R7 que o Dinenno já é jogador do São Paulo. A única pendência para o anúncio é a realização de exames médicos. O centroavante argentino de 30 anos de idade pertence ao Cruzeiro e ao longo do domingo, Cruzeiro e São Paulo se acertaram para um empréstimo sem custos até dezembro. Tricolor assume 100% dos salários, algo na casa dos 600 mil reais por mês. E a negociação foi facilitada pela excelente relação do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. São Paulo buscava há bastante tempo um centroavante que pudesse jogar no lugar do Caleri, que só volta a campo em 2026, depois de passar por uma cirurgia no joelho. O Tricolor fez investida em vários nomes, o último deles, Carlos Vinícius, centroavante que pertencia ao Fulham e pede algo na casa de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. Foi por conta dessa questão financeira que o Tricolor abriu mão da contratação do Carlos Vinícius para fechar com o Dinenno, operação bem mais barata que conta com o aval do técnico Zubeldia. Zubeldia conhece o Dinenno dos tempos de futebol argentino. Só para lembrar que o Dinenno surge no futebol argentino, mas se destaca mesmo atuando com a camisa do Pumas do México. Por lá ele tem números impressionantes, também teve uma passagem destacada no futebol colombiano, embora também tenha jogado no Equador, enfim, aquele nômade da bola. Só para completar, o São Paulo ainda busca mais 1 ou 2 reforços para a janela da metade do ano. A ideia é que o Dinenno seja registrado até essa terça-feira, ou seja, fique à disposição do São Paulo, eventualmente para o jogo de quinta. Dinenno, que foi comprado pelo Cruzeiro na temporada passada ao custo de €1 milhão, teve bom desempenho enquanto conseguiu jogar em 2024, sendo vice-artilheiro do time com 8 gols marcados. O problema foram as lesões. Ele acabou sofrendo uma lesão de ligamento, sofreu uma fratura no nariz e também teve um problema no pubis. Nessa temporada de 2025 aí a coisa já muda, ele acaba sendo preterido pelo técnico Leonardo Jardim, que prefere centroavantes mais móveis. O Dinenno é aquele centroavante fixo, que fica dentro da área para escorar e fazer gols, até por isso apenas 5 aparições no ano de 2025. E você, São Paulino, gostou da opção? Curte o Dinenno? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo trocar os name rights de seu estádio. Só para lembrar, em dezembro de 2023 o São Paulo assinou um contrato de 3 anos com a Mondelez, que fez da marca Bis de chocolate a parceira do nome do São Paulo. A partir de então, a gente tem chamado o estádio do São Paulo de Morumbis, numa alusão a Morumbi e o Bis. Pois bem, o contrato se encerra em dezembro do ano que vem. E já me perguntaram se existe alguma possibilidade de o São Paulo estar buscando um outro parceiro. A resposta é não. Hoje todo o foco está na renovação desse vínculo. O presidente Júlio Casares disse o seguinte, abre aspas, a expectativa é de que a gente estenda o atual contrato. A marca está satisfeita, nós também, assim como o público. Foi uma ação muito bem sucedida para todos. Acredito muito que eles vão permanecer e com novos valores. O presidente Júlio Casares já dando a entender que quer mais dinheiro. Só para lembrar que o São Paulo fechou um acordo de R$75 milhões fixos por 3 anos. Isso equivale a R$25 milhões por ano. Quase todos os acordos de name rights de estádio sempre tiveram muito mais duração, 10, 15 e 20 anos. Esse acordo do São Paulo com o Morumbi foi menor, também por conta da reforma com a W Torre, que parece cada vez mais impossível de sair do papel. O Bruno Salvador quer saber se Igor, Vinícius e Patrick do Novo Horizontino e o Thiago, como é que estão as negociações. Vamos lá.
Sobre o Patrick, zagueiro que foi da Portuguesa, hoje pertence ao Novo Horizontino. O Dorival concordou com o negócio, mas o Corinthians alega não ter dinheiro para comprar o zagueiro. Vai custar mais ou menos 1.200.000 dólares. O que o Stabile, que é o novo presidente, está tentando fazer? Encontrar investidores, encontrar pessoas que possam ajudar o Corinthians nessa aquisição. Se pintar um parceiro, o negócio pode sair. Sobre Igor Vinícius, a informação que eu tive de uma pessoa que trabalha com o Igor é de que o Corinthians era um dos interessados e aquele com negociações mais avançadas com o jogador, tá? Mas o São Paulo assegura que não há tratativas e que ele não tem interesse de negociar com o Corinthians. Eu até acho natural que não queira, mas entre liberar o jogador para economizar 300 mil reais por mês ou ficar com um atleta que está completamente fora dos planos, acho que o São Paulo vai acabar liberando, tá? Chegaram a especular que o Coronado poderia ser trocado pelo Igor Vinícius. Esqueçam essa história. O Coronado ganha 2 milhões de reais por mês e joga na mesma posição do Oscar e do Lucas Moura. Então, não há, né, na visão do São Paulo, nenhuma necessidade em contratar o Coronado, especialmente também por causa dessa questão financeira. Beleza? Nicola, toda vez que falo do Jandrei aí no canal, você pula dessa live das anteriores, você não leu, tá aí? Eu não li, você mandou alguma coisa do Jandrei? Confesso que eu não vi. Cara, mas a sua implicância com o Jandrei é a minha também, cara. Não sei nem se dá para chamar de implicância, né? Porque a verdade é que o Jandrei tá muito abaixo do nível do São Paulo. E aí não dá nem para dizer que é sorte, porque é um segundo goleiro que quando você precisa usar, dá calafrios, né? E é um cara que deve ganhar brincando uns 300 mil reais por mês. Então o São Paulo deveria sim pensar numa reposição, mas eu já ouvi que o Jandrei é muito querido pelo grupo, tem um papel de liderança importante, e de que é o rei dos treinos, treina bem pra caramba. Mas na hora H, que é quem importa, treina super mal, né? Enfim. Bora lá, ó, Tricoed. Nicola, boa noite. Alan Franco renova com o São Paulo? Deixa eu ver se a minha fonte já respondeu alguma coisa. Ainda nada, só visualizou. Peraí. Ó, coisa de uns 10 dias atrás, conversando com o Júlio Casares, eu perguntei, Júlio, alguma coisa sobre o Alan Franco? Não ainda. Mas devemos ter novidades. Já passaram uns 10 dias e absolutamente nada. Só para vocês entenderem o contexto. O Alan Franco tem contrato até dezembro. São Paulo deve luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato, deve comissões aos empresários, e todas as ofertas que o São Paulo já fez salariais foram avaliadas pelo Alan Franco como ruins. A verdade é que o Alan Franco tem chamado a atenção de clubes do Brasil, o Palmeiras é um dos interessados, acho que o Cruzeiro também, ou pelo menos era enquanto o Alexandre Matos era o executivo de futebol do Cruzeiro, tá? O Alan Franco se tornou, desde que o Zubeldia chegou ao São Paulo, para mim, o melhor zagueiro do São Paulo, e perdê-lo de graça seria muito ruim. Beleza? Edson Pinheiro, que é membro do canal do Nicola, o que eu não entendo é porque o Young não tem chance. O cara tem mais de 2 metros e é pior que o Jandrei, vai acabar saindo igual ao Ederson e o PR. Cara, o Ederson foi dispensado pelo São Paulo, muito louco isso, né? Dispensado na base. O cara que o dispensou mereceria, né, uma divulgação, uma publicação nas redes sociais, esse cara precisava ser conhecido. Sobre o PR, eu confesso que quando vi o PR jogar com a camisa do São Paulo, não fiquei com uma boa impressão. Mas o cara vai para o Náutico e arrebenta, vai para o Botafogo e vai muito bem. E aí ele se muda para o Lyon, e por lá também está deitando e rolando, existe uma grande chance de ele pintar num clube importante do futebol inglês, tá bom? O Ale Oliveira me procurou para perguntar se Dineno pode pintar no São Paulo. Informação que está sendo especulada lá em Belo Horizonte. Dineno, centroavante do Cruzeiro, que está fora dos planos do Leonardo Jardim. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo. Boa noite. Aproveitando da sua sinceridade. Sinceridade. Dineno, do Cruzeiro, foi oferecido ao São Paulo? Interrogação. Mandei aqui, tá? Assim que a gente tiver a resposta, já coloco na tela para você. Coloco na tela não, já conto para vocês o que eu ouvi e consegui apurar.
Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquela moral pra gente, de se inscrever no canal. Ativa aí também o sino das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? Já sabe, tá melhor, né? A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar aquela moral pra gente, de se inscrever no canal. Valeu? Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo pra cima. E até o próximo vídeo. Fui.